Já que vocês gostaram do último episódio, aqui estou eu com o episódio 2. Então, sem enrolação, bora começar. Mas não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. No começo, vemos nosso protagonista, o Shimura, sentado e pensando, ainda não acredito que vim parar em outro mundo. E não só isso, me tornei um general do exército demoníaco. Esse país pode ser pequeno, mas a hierarquia é bem organizada. Por isso, eu até tenho meu próprio escritório. Tô um pouco nervoso, mas se o próprio Rei Demônio me reconheceu, então não posso decepcioná-lo. Vou continuar trabalhando duro. Então, o Shimura percebe e comecei a trabalhar, mas antes disso, preciso conhecer melhor os outros generais. Com isso em mente, ele vai até Silphide. Ele bate na porta e uma garota aparece. Ao vê-la, o Shimura se apresenta e explica quem é. A garota responde, Silphide não tá aqui agora. Meu nome é Belinda, sou assistente dela. Aviso que você passou aqui quando ela voltar. E sem mais nem menos, ela fecha a porta, deixando o Shimura meio decepcionado. Mas ele não deixa isso afetá-lo. Nesse momento, o Mandra aparece e avisa que o Rei Demônio o convocou para uma missão importante. O Shimura vai até ele, que diz, você precisa negociar com a tribo dos ogros. O exército demoníaco é uma grande força, e se quisermos continuar expandindo, precisamos da cooperação das tribos demi-humanas. Entre elas, a tribo dos ogros é extremamente influente. A força militar deles é tão poderosa quanto a nossa, e eles também lideram outras tribos ao redor. Por isso, podem ser uma grande ameaça. Mas se formarmos uma aliança com eles, será muito vantajoso. Ele continua, eles podem ser nossos concorrentes, mas pelo bem maior, precisamos negociar. O Shimura, estou confiando essa tarefa a você. Ao ouvir isso, o Mandra se intromete e diz, e dessa vez, eu vou junto. O Shimura fica feliz, mas o Mandra logo completa e não se anima demais. Não tô indo porque tô preocupada com você. Antes de partirem, o Mandra comenta, já que somos parte dos 4 grandes, vamos trabalhar juntos. O Shimura responde, falando nisso, vamos até a Gemome. Ela lidera as forças demi-humanas, como os ogros também são demi-humanos, talvez ela tenha informações úteis. Ao ouvir isso, o Mandra fica com ciúmes e diz, deixa que eu cuido do resto do trabalho. O Shimura dá de ombros, beleza, vamos dividir o trabalho da forma mais eficiente. Na próxima cena, vemos o Shimura chegando até Gemome, que está treinando seu exército. Ele fica chocado ao ver a intensidade do treino. Gemome se aproxima e pergunta, o que você quer? Ele responde, quero saber mais sobre a tribo dos ogros. Gemome entende a situação na hora e diz, então, nossa próxima negociação é com os ogros. O Shimura confirma, isso mesmo. Gemome então compartilha algumas informações, o chefe dos ogros se chama Ogar, e ele é extremamente poderoso. Enquanto eles conversam, ela percebe um Mandra. De repente, avisa o Shimura, tira essa mulher da minha vista agora, ou meus soldados vão matá-la. O Shimura sente um leve arrepio ao ver o quão séria Gemome está. Logo depois, o Mandra aparece e diz, estamos prontos para sair. Vim te buscar. O Shimura também nota que Gemome e o Mandra claramente não se dão bem. Na próxima cena, eles chegam ao território dos ogros para as negociações. Porém, ficam esperando na entrada por um bom tempo. O Mandra resmunga, quanto tempo mais vamos ter que esperar? O guarda responde, vá até o chefe permitir a entrada. Não importa quem vocês sejam. Ao ouvir isso, o Shimura pensa, essa negociação vai ser complicada. O Mandra começa a ficar irritada, mas o Shimura acalma, relaxa. Nesse momento, uma garota aparece e diz para eles entrarem. No caminho, o Mandra avisa o Shimura e fica esperto. Os ogros podem atacar a qualquer momento. A força deles é equivalente à do nosso exército. Ouvindo isso, o Shimura se lembra do que Gemome disse, Ogar vai ser um osso duro de roer. Finalmente, eles encontram Ogar. Antes que o Mandra possa falar algo, ele ordena, cala a boca. Não fala nada a menos que eu permita. Sem minha autorização, vocês não farão nada. O Mandra fica furiosa, mas consegue se controlar. Ogar então sorri de canto e diz, eu já sei por que vocês estão aqui. Querem se render ao nosso exército, né? Tudo bem, eu aceito. Mas tem uma condição, tragam a cabeça do seu rei demônio. Isso faz o Mandra perder a paciência, e ela está prestes a atacar, mas o Shimura segura sua mão, impedindo-a.
Enquanto isso, Ogar espera e diz: quero a resposta agora. Ushimura responde calmamente: vamos precisar de um tempo para pensar na resposta. Mas de qualquer forma, obrigado por tirar um tempo da sua agenda para nos receber. Depois de dizer isso, ele pega o mantra e sai dali. Assim que saem, o mantra está fervendo de raiva. Ela começa a gritar: como aquele desgraçado ousa insultar nosso rei demônio? Eu não vou deixar isso passar. Vendo ela tão furiosa, Ushimura tenta acalmá-la. Se acalma, ou você vai cair direto na armadilha dele. Todo o plano dele é nos provocar até que a gente mesmo desista da negociação. É óbvio que o Ogar não tem nenhuma intenção real de negociar. Como líder, ele não pode simplesmente começar um conflito sem necessidade, então ele tá provocando a gente de propósitos esperando que a gente cometa um erro para ele poder nos culpar por isso. Ouvindo isso, o Mandra fica ainda mais frustrada. Que golpe sujo! Isso não te deixa com raiva? Nosso exército acabou de ser insultado. Ushimura responde: claro que estou com raiva. Mas se a gente reagir desse jeito, só vai acabar prejudicando a nós mesmos. Pior cenário? Eles podem usar isso como desculpa para se aliar a outras nações e atacar o exército demoníaco. O Mandra respira fundo. Você tem razão. Eu perdi a cabeça. Me desculpa. Ushimura sorri. Não pede desculpa. Se você não tivesse se segurado lá dentro, eu teria perdido a paciência também. Ouvindo isso, o Mandra se sente um pouco melhor e pergunta: e agora? Ogar claramente não quer negociar. Nesse momento, a mesma garota que os levou até lá antes aparece. Ela se apresenta: meu nome é Olulu, sou filha do Ogar. Ao vê-la, o Mandra estreita os olhos. O que você quer? Veio expulsar a gente daqui? Olulu responde: eu quero que vocês tirem meu pai do trono. Quero que assumam o lugar dele como chefe da tribo. Os dois ficam chocados ao ouvir isso. Logo depois, Olulu rapidamente os leva para o depósito de comida do castelo e explica: no passado, a tribo dos ogros tinha muita influência sobre as outras tribos, mas agora as coisas estão ruins. Estamos enfrentando dificuldades financeiras e até ficando sem comida. Ushimura assente. Eu imaginei. No caminho para cá, percebi como o equipamento dos soldados estava desgastado, e o castelo também está caindo aos pedaços. Isso é exatamente o que acontece quando uma empresa começa a ir à falência. Para resolver, é preciso tomar as decisões certas e se adaptar às mudanças. Olulu suspira. Você está certo. Para salvar nossa tribo, precisamos contar com o exército demoníaco. Mas meu pai se recusa a aceitar isso. Ele está doente agora, e é por isso que não deixamos ninguém saber muito sobre a condição dele. Também foi por isso que vocês tiveram que esperar tanto no portão. Ele está fingindo ser forte, mas, na realidade, a saúde dele está péssima. Se ele morrer, nossa tribo vai entrar em colapso. Precisamos fazer algo. Ushimura escuta atentamente e diz: eu entendo suas dificuldades, mas suas ações não são nada inteligentes. Como membro dessa tribo, você não deveria sair revelando informações tão importantes assim. Você até nos contou sobre a doença do seu pai. A gente não vai contar pra ninguém, mas no futuro, tome mais cuidado. Olulu olha para ele e sorri. Você é uma boa pessoa por deixar isso passar. Embora eu seja muito boa em ler pessoas, eu te contei tudo por um motivo. Quero que você se case comigo e se torne o novo chefe da nossa tribo. Ushimura fica completamente chocado. Enquanto isso, o Mandra está pegando fogo de ciúmes. Olulu continua: e nossa tribo precisa de alguém como você para sobreviver. Ushimura levanta a mão. Ei, calma aí. Você tá apressando demais as coisas. Olulu insiste: e na nossa tribo, todos seguem a influência do chefe. Se você se tornar o chefe, podemos salvar nossa tribo. Esse é o único jeito. Dizendo isso, ela se aproxima de Ushimura, mas o Mandra rapidamente a empurra para trás. Nos dá um tempo para pensar, ela rosna. Na cena seguinte, Ushimura está em seu escritório, pensativo. O que eu devo fazer? Ainda estressado, ele vai até o mesmo bar do episódio anterior. Enquanto está lá, ele escuta o bartender e o Mandra conversando sobre como um grupo de leões mantém seu orgulho, não importa a idade que tenham. Ouvindo isso, algo se encaixa na mente de Ushimura. Ele finalmente encontra uma solução. Na manhã seguinte, ele chama o Mandra bem cedo. Ela chega, já irritada. Vamos voltar para a tribo dos ogros?
O Shimura balança a cabeça. Não, vamos para outro lugar. Vou te explicar no caminho. Se tudo der certo, o próprio chefe vai vir negociar com a gente. Ouvindo isso, Umandra fica confusa. Como isso vai acontecer? A cena corta para uma semana depois, onde o chefe realmente o chamou para uma negociação. Agora, o Shimura assume o controle da conversa e pergunta por que nos chamou assim, de repente. Ogar fica furioso e responde para com essa encenação. Me diz, por que as outras tribos já se juntaram ao exército demoníaco? O Shimura sorri para si mesmo, sabendo que seu plano está funcionando. Depois disso, vemos uma cena do passado onde eles estão viajando em uma carruagem. O Shimura explica para Umandra que eles primeiro recrutarão pessoas de outras tribos. Ele diz a ela que as tribos vizinhas também estão passando por dificuldades. No passado, a tribo dos ogros as ajudou, mas depois, ninguém mais fez isso. Por isso, eles conquistarão aliados entre os territórios vizinhos da tribo dos ogros, ajudando-os para que fiquem do lado deles. Ao ouvir esse plano, Umandra fica bastante surpresa e diz: eu nunca imaginei que o chefe realmente nos chamaria. O Shimura pensa consigo mesmo: eu já usei essa estratégia antes, quando precisei fechar um contrato com uma grande empresa. Se você se aproxima diretamente de uma grande empresa, eles te veem como um tolo e te ignoram. Por isso, primeiro consegui o apoio de empresas menores, o que fez com que a grande empresa percebesse que eu tinha credibilidade e, assim, fechou um contrato comigo. A mesma coisa está acontecendo aqui agora. Se conseguirmos que os demi-humanos ao redor se unam ao exército demoníaco, esse chefe arrogante não vai deixar isso acontecer e vai ficar furioso. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro passo foi um sucesso. O Shimura diz ao chefe: as tribos ao redor estavam à beira da morte, mas ao se juntarem ao exército demoníaco, pelo menos elas terão uma chance de sobreviver. Ouvindo isso, o chefe fica furioso e diz: isso não foi o que eu perguntei. A tribo dos ogros governa esta região, e eu não posso permitir isso. O Shimura sorri internamente, pensando: esse chefe está ficando emocional demais e não está agindo com lógica. Pessoas que se irritam durante uma negociação tendem a perder rápido. Então, o Shimura diz: peço desculpas, mas essa negociação não foi feita apenas por nós. A tribo dos ogros também esteve envolvida. O chefe estreita os olhos. Não me engane. Eu nunca fiz nada assim. O Shimura responde: não você, mas sua filha Lulu fez. Nesse momento, Lulu também chega. O Shimura explica ao chefe que Lulu ajudou a negociar com as tribos vizinhas. Como ela é sua filha, as negociações foram facilitadas. Ouvindo isso, o chefe fica furioso e se pergunta: Lulu, por que você fez isso? Lulu responde: nossa prioridade é a nossa sobrevivência e a dos demi-humanos. Para salvar a todos, precisamos da ajuda do exército demoníaco. O chefe declara com raiva: eu não vou aceitar isso. Ao que Lulu responde: viu? É exatamente assim que você é arrogante. Você precisa entender que os tempos mudaram. Você não é mais tão forte quanto antes. Eu costumava te admirar, mas agora outras tribos se uniram. Você não pode mais fazer tudo sozinho. Ouvindo isso, o Shimura sugere: que tal formar uma aliança? Teremos uma parceria em igualdade de condições. Ele pensa consigo mesmo: desse chefe é orgulhoso demais para trabalhar sob nossas ordens, mas se chamarmos de aliança, talvez ele aceite. O chefe considera por um momento e finalmente diz: tudo bem, eu vou pensar nisso. Me deem um tempo para decidir. Todos ficam aliviados e o agradecem. Enquanto isso, o Umandra pergunta ao Shimura: você tem certeza disso? Pode levar um tempo. O Shimura tranquiliza: não se preocupe. A resposta do chefe já é um sim. Ele só precisa de tempo para aceitar. Com isso, eles partem. Do outro lado, Lulu também agradece seu pai e vai embora. Observando-a, o chefe sorri para si mesmo, pensando: a pequena Lulu que eu conhecia cresceu. Os tempos realmente mudaram. Dias depois, Umandra, empolgada, informa ao Shimura que o chefe concordou com a aliança. O Shimura fica feliz, mas continua focado em seu trabalho. Umandra pergunta: e no que você está trabalhando? Ele responde: o rei demônio me pediu para nomear um subordinado, mas eu não sei quem escolher. Preciso pensar com cuidado. Na verdade, eu estava considerando escolher você. Ouvindo isso, Umandra corre e diz: você quer que eu seja sua parceira? Isso é muito cedo. Nesse momento, Lulu chega.
Ao vê-la, o Shimura pergunta: o que você está fazendo aqui? Ela responde: como representante da tribo dos ogros, eles me enviaram para cá. O Shimura sorri. Isso é uma ótima notícia. Ao ouvir isso, Lulu fica feliz, segura suas mãos e agradece, e minha tribo finalmente está melhorando. Enquanto isso, ao ver os dois juntos, o Mandra fica com ciúmes. Lulu então diz ao Shimura: graças a você, nossa tribo dos ogros está finalmente mudando. Se algum dia precisar de algo, é só me avisar. O Shimura responde: certo, então por que não trabalha para mim? Lulu pergunta surpresa: tem certeza? O Shimura assente. Sim. Lulu concorda e aperta sua mão. Observando isso, o Mandra fica ainda mais enciumada. Finalmente, o Shimura estende a mão para ela e diz: estou pronto para trabalhar com você de novo. Mas o Mandra desvia o olhar, frustrada, e responde: não, eu sou sua rival, não posso ser sua amiga. Ouvindo isso, o Shimura fica chocado e pensa: graças às negociações, o exército demoníaco cresceu, mas isso não significa que tudo está resolvido. O risco também aumentou, e agora precisamos ter ainda mais cuidado. O episódio termina aqui. Espero que todos tenham gostado. Pessoalmente, eu adorei esse episódio. Se você também gostou, não se esqueça de deixar o like. E se você é novo no canal, inscreva-se. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!